Olá, bora lá falar um pouquinho do realismo no Enem? Então, vem comigo. Selecionamos aqui 5 questõezinhas, né, do realismo no Enem. Começamos aí com 2001. E antes da gente começar a análise propriamente dita da questão e do realismo da questão em si, trazer uma dica para vocês, que é uma dica que ajuda pra caramba, funciona bem, que é o seguinte. Não sei se vocês estão vendo aqui, tá dando para estar numa página inteira, né? Conferir aqui, tá numa página inteira, bacana. Então, bora lá. Antes da gente ler o texto, é uma questão que tem um fragmento, né, aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, escrito pelo Machado de Assis. Mas aqui nessa questão especificamente, tem um trecho antes e tem um trecho depois, que é parte do enunciado da questão. O que é o enunciado da questão? Aquilo que é pedido para a gente fazer na questão, né, de fato. O que a gente tem que fazer? Né? Eles pedem lá, o que a gente tem que fazer isso ou fazer aquilo. Então, antes de você ler o texto, não importa se esse texto é grande, se ele é pequeno, se ele é imenso, leia primeiro a questão. As questões de literatura, vocês vão perceber que, no geral, elas trazem duas informações. Às vezes elas aparecem todas juntas. Aqui nessa questão, por coincidência, ela está fragmentada. Mas vocês verão que em próximas questões, elas estarão juntas, essas informações. Então, veja bem, no trecho abaixo, o narrador, então vamos marcar aqui, ó, no trecho abaixo, o narrador, ao descrever o personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, que é o romantismo. Então, olha, esse aqui é importante para nós. O narrador, ele faz o quê? Ele critica sutilmente quem? O romantismo. Então, você não só vai ler o negócio, você vai marcar também aquilo que é importante para você procurar no texto. E quando ele faz isso? Ao descrever a personagem. Então, não é em qualquer momento que ele faz uma crítica ao romantismo. Ele faz uma crítica ao romantismo quando ele descreve a personagem. Então, nós vamos procurar. Tá, beleza, aqui é uma informação, não pediu para eu fazer nada ainda, concordam comigo? Se não concorda, lê de novo, assiste de novo e presta atenção junto comigo. A pergunta, entre aspas, mesmo é essa aqui, ó. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está na escrita da alternativa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que marcar a frase, né? Qual frase? Do texto. Elas estão aqui. Tá, que frase do texto? Né, que percebe a crítica do narrador ao romantismo. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu vou marcar as duas cores aqui pra gente, né? A gente tem que marcar essa frase aqui. Mas essa crítica do narrador ao romantismo, ela é feita quando o narrador descreve a personagem. Então, nós vamos verificar aqui. Todas essas frases aqui, elas são, como é que fala? Descrição da personagem? Bom, se são, complicou nossa vida. Se não, a gente já eliminou. Né? Já facilitou a nossa vida. Mas essas análises, elas parecem fazer a gente perder tempo. É claro que aqui nós vamos gastar 5, 6 minutos em cada questão, no Enem não tem condição de você gastar isso. Mas aqui a gente está ensinando vocês como fazer esse pente fino e a nossa intenção é que a gente treine, que vocês treinem, e depois essa leitura, né, hoje para mim, por exemplo, é menos difícil fazer isso. Eu consigo pegar uma questão e automaticamente já separar, né? Todos nós chegaremos lá, então bora lá. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Bom, a leitura está meio rápida, mas a gente precisa ganhar tempo, né? Bora lá. Vamos às questões, então, que a gente tem a crítica do narrador ao romantismo. Quando esse narrador descreve a personagem, ele faz uma crítica. Quando fala assim, ó, o autor sobredoura a realidade, fecha os olhos às sardas e espinhas. Bom, aparentemente não parece ter crítica de romantismo coisa nenhuma, não. Vamos lembrar rapidinho que o romantismo, ele pretendia o quê? Ele tinha a busca do idealismo, do perfeccionismo. Estão lembrados disso? Era tudo ideal, tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Aqui não está falando de uma moça, de uma menina?
né? Como é que você sabe? Ué, não digo que não coubesse primazia da beleza entre as mocinhas do tempo. Ué, então tá falando de uma moça que era bonita, tem aqui, enfim, tem outras situações aqui, ó, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, tal, tal, tal. Ah, eu não faço a menor ideia. Então, mesmo que você tenha certeza que é a letra A, leia as seguintes, tá? Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Bom, quando fala que ela era atrevida, é uma maneira de idealizar alguém? Não, então não pode ser uma crítica ao romantismo. Para eu criticar o romantismo, eu tenho que criticar uma característica desse romantismo. Aqui ele está descrevendo a moça? Tá, não é? Aqui existe uma descrição também, porque quando fala de sardas e espinhas é uma descrição indireta, tá, pessoal? Esqueci de falar, desculpa. Então, a nossa letra B aqui, ó, ela foi eliminada. Quen, 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 quen. Então, a letra C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Não pode ser, né? Porque tem aqui um quê de idealismo, tal, tal, tal. Bom, mas aqui está dizendo que ela era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia de feitiço precário e eterno. Aqui existe uma crítica ao romantismo ou aqui parece que se assemelha ao estilo do romantismo de escrever, que é aquele estilo que idealiza em Deus as pessoas? Quem falou aí que parece com o romantismo, eu também concordo, e quem escreveu a questão também, né? Então, letra C também está eliminada. Letra D. Naquele tempo contava apenas uns 15 a 16 anos. É uma característica? É. Mas dizer a idade de alguém, está idealizando esse alguém? Ou não, não tem como criticar, né? Não tem referência ao romantismo, nem estilo, nem época nenhuma. Só diz de uma, né, de um fato da menina que ela tinha entre 15 ou 16 anos. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Aqui eu também, não sei vocês, não sou eu, mas como autor da questão também, né? Não tem crítica ao romantismo aqui. Aqui está dizendo que é como que um, né, percebeu o outro, tá falando do feitiço aqui, do feitiço precário e eterno, quer dizer, do encantamento que alguém provoca no outro para os fins secretos da criação, provavelmente um jogo de sedução aí, né? As mulheres no romantismo, não sei se vocês se lembram, elas eram quase santas, né? Elas eram intocáveis, aquele processo todo. Aqui é uma questão mais de desejo, então não é. Mas por que, professora, que é a letra A? Eu não entendi por que é a letra A. Mas se você voltar no texto aqui, veja bem. Cadê? Não digo que já não lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do seu tempo, porque isto não é romance. Porque isso não é romance. Nós temos uma dica bacana aqui. Em que, quando eu uso esse em que aqui, pessoal, é porque eu estou me referindo ao termo anterior, tá? Quer dizer que no romance, o autor, ele ignora as coisas. Então, a nossa resposta está aqui. Quando ele fala que o autor, ele sobredoura a realidade, quer dizer, quando ele é como se ele estivesse endeusando a menina demais. Então ela poderia ter um rosto todo cheio de espinhas e sarnas, que para esse autor, nessa visão, ela seria maravilhosa das maravilhosas, certo? Se tiver ficado alguma dúvida, alguma questão assim, coloca aí nos comentários que a gente vai conversando depois, tudo bem? Então, bora lá para a nossa próxima questão, questão número 2, lá de 2018. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ver se dá para a gente ver. Só um minutinho. Ok. Opa! Ok, deu aqui. Vamos ver? Acho que deu, né? Então, bora lá. Nessa questão aqui, então vamos pegar a nossa dica aqui, nossa dica de ouro, né? A nossa dica de ouro é localizar a pergunta. Tá vendo que aqui ela não está dividida? Ela está no mesmo lugar. Então, a nossa pergunta é essa daqui. Situada no contexto da modernização da cidade de São Paulo da década de 20, a narrativa utiliza recursos expressivos inovadores como? Então, até aqui ele traz para a gente uma contextualização, né? Está dizendo o seguinte, que o que está escrito aqui, ó, o que está sendo descrito aqui do trecho da obra Brás Bexiga e Barra Funda, acontece
quando? No período de modernização de São Paulo, no final lá na década de 20, ok? Aí aqui que ele vem pedir pra gente, olha só, o que ele pede pra gente aqui? Ele pede, deixa eu tirar esse de amarelinho aqui que não tá, isso aqui não faz parte não, né? Ele pede para a gente verificar quais recursos expressivos e inovadores são utilizados. É isso que ele quer que verifique. Que uma dessas 4, 5 frases que estão aqui, elas indicam para a gente um recurso expressivo e inovador. Não sei se vocês se lembram, o romantismo, ele era bem tradicional, inclusive ele tentava trazer de volta aquelas questões lá da Grécia, né, da literatura clássica, antiga, aquele processo todo. E já o realismo, ele traz uma inovação maior, né? Eu já ia dizer a resposta. Se eu dizer o que ele trazia, eu daria a resposta para vocês. Mas, enfim. Enquanto o romantismo, né, primava lá pela maneira clássica de escrever, de construir as narrativas e etc. e tal, o realismo, ele traz, inclusive, para acompanhar a própria realidade mesmo, né, para estar mais próximo à realidade, quer dizer, ele traz algumas inovações. E aqui a pergunta é justamente essa, né? Quais são os recursos expressivos inovadores? Recurso expressivo é o que da própria escrita, tá? Então aqui eu não vou ler para vocês esse trecho, que não, eu vou contar para vocês bem rapidinho. Esse trecho aqui, ele conta de um menino que ele tinha um sonho de ter um carro, e aí o narrador até fala assim que esse sonho, já alguns iam concretizar só no dia do casamento ou então no dia do enterro. E aí o menino estava lá jogando bola e de repente ele sai correndo e antes de pegar a bola, o bonde o pega e mata o menino. E aí, inclusive, o pai do menino estava dentro do bonde e eles vão para o enterro e o menino vai lá, né? Ele anda de carro, né? Ele realiza o sonho dele de estar no carro, mas dentro de um caixão, e a única pessoa que está lá na boleia e que está todo, né, empoderado lá é o Bepino, que é o coleguinha lá, certo? E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar procurando aqui nessa história, nesse trecho aqui, aspectos de ironia, de intervenção do narrador, mas a pergunta para a gente é muito clara: quais são os recursos expressivos inovadores? Então, uma pergunta como essa, talvez dê para a gente responder sem precisar ler o texto, tá? Então, vamos ver a letra A aqui, ó. Será que, né, o recurso inovador, que é novo, recurso novo, né, que vem, é o registro de linguagem informal, e o emprego de frases curtas? Ah, não sei. Mesmo que eu tenho certeza que é A, vamos ler a B. Será que é o apelo ao modelo cinematográfico com base em imagens desconexas? Quando fala aqui que o menino estava lá, né, lá na rua do Oriente, né, que era onde o menino morava, e a ralé, né, quando muito andava era de bonde, muito menos, né, de carro jamais, em hipótese nenhuma. Ele está trazendo para a gente imagens desconexas aqui? Não, pelo que eu contei para vocês, é uma narrativa linear ali, que não tem nada de desconexo aqui. Então, por mais que essa característica ela venha a ser uma característica inovadora, aqui nesse trecho não tem, tá? E é porque está pedindo para a gente analisar nesse trecho, não é no realismo como um todo, não é na obra como um todo, é nesse trecho aqui, ok? A representação de elementos urbanos e a prevalência do discurso direto? Bom, representação de elementos urbanos é inovador? Não, certo? Porque lá no romantismo já tinha representação de elementos urbanos. Nós tínhamos os romances urbanos, então essa alternativa aqui, ó, ela não pode. Aí fala assim, mas não me lembro do romantismo, como é que eu vou fazer? Bom, nesse caso você vai ter que contar com a sorte e tentar trabalhar por eliminação. Uma dica boa aqui para você trabalhar com eliminação é aqui, ó, o discurso direto. Para quem não lembra, gente, o discurso direto é quando a própria pessoa diz. Aqui no texto tem marcas de discurso direto. Quando a gente tem aqui, ó, o travessão, é marca de discurso direto. Quer dizer que alguém está dizendo, né? Por exemplo, traga a bola, né? Alguém grita lá e o menino sai correndo para pegar a bola.
né? Aí o outro fala, sabe o Gaetaninho, o que aconteceu? Isso aqui é um discurso direto. Gente, discurso direto não é inovador, discurso direto existe desde que o mundo é mundo. Então, não é um efeito, não é um recurso, desculpa, inovador. A encenação crua da morte em contraponto ao tom respeitoso do discurso. Não tem uma encenação crua da morte aqui. Aqui existe um relato, só contou. Não é uma encenação. Descreveu tal qual acontecia, só isso. A percepção irônica da vida assinalada pelo seu uso reiterado de exclamações. Eu não sei vocês, né? Se alguém percebeu aqui alguma. Se alguém se localizou aqui alguma percepção irônica da vida, não, me conta aí onde você viu, né? Não temos aqui uma percepção irônica. A percepção irônica está lá quando, por exemplo, o narrador lá da Missa do Galo fala que o Primo Menezes ele foi ao teatro, mas ele foi encontrar com a amante. Ali sim, a gente tem uma percepção irônica da vida, né? E aí sobrou a letra A novamente, é a nossa letra A. E onde nós temos aqui, ó, registro informal da linguagem. Vamos achar aqui? Olha que facinho, olha. Ralé. Tem um gurizada por aqui, não sei onde que esse gurizada tá. As próprias domingueiras aqui, que não é né, aqui ó, a gurizada assustada. Opa, a gurizada assustada, tá vendo? Além de ser por eliminação, a gente ainda consegue encontrar lá essas dicas aqui, tá? E emprego de frase curta, gente, olha aqui. Frase curta, frase curta. O que mais tem aqui é frase curta. Olha aqui, olha, 3 frases curtas. E por que tem essas frases curtas? Justamente para continuar aí, para nos ajudar a construir, né, como fala? Para ajudar a gente a construir a linearidade ali e entender do que ele está falando, ok? Vamos lá, então, rapidamente para a questão 3. Bora lá? Enquanto qualquer coisa, pausa aí para você dar uma respirada, tá bom? Senão o vídeo fica longo, vocês me matam depois. Bora lá. Primeiro, então, vamos fazer o quê? Ler a pergunta. Olha só, tá vendo que aqui ele tem até 2 orações aqui, 2 períodos, aliás, separados. Então, vamos ver o que fala esse primeiro aqui. Vamos ver. Olha, a obra que inaugura o realismo na literatura brasileira é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. Para quem não sabe o que é estilo machadiano, quer dizer, é o modo de escrever do Machado de Assis, tá? Então, o enunciado da questão fala para gente que Memória Póstumas de Brás Cubas, ele condensa, quer dizer, ele traz ali concentrado uma das maiores características do estilo do Machado de Assis, que é a ironia. Isso aqui vocês têm que guardar, assim. Ironia é o sobrenome do Machado, é o nome do meio do Machado de Assis, é o sobrenome do Machado de Assis, é tudo do Machado de Assis, tá? O narrador machadiano, ele era o cara, né? O mestre da ironia. Então, olha só, descrevendo a moral de seu cunhado Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao. Então, olha só, a gente precisa localizar o que o narrador, vamos colocar aqui, o que o narrador, percepção irônica, aliás, desse narrador. A gente precisa encontrar qual das frases que mostra pra gente uma percepção irônica do narrador, ok? É isso que a gente precisa encontrar. E aqui é um narrador personagem, é o próprio personagem, o Brás Cubas, ele morreu e ele escreve suas memórias póstumas, né? Só aí já é um livro, né, gente? Cá entre nós, o morto vai escrever as suas memórias póstumas. Isso aí, né? É o Machado de Assis. Então, nessa frase aqui, olha só, aqui, esse texto todo aqui, esse trecho todo, aliás, aqui, ele fala pra gente, esse narrador, ele conta pra gente do que ele acha do caráter do cunhado, tá? Ele vai falando assim, né, que ele era avarento, que ele era isso, que ele era aquilo, que eu achei que ele foi injustiçado, que isso aconteceu, que aquilo outro deixou de acontecer, e ppp, tá certo?
Então, aqui, veja bem, a gente precisa verificar em qual das frases aqui que a gente tem, que a gente vai localizar, que a gente vai perceber como é que fala? Uma fala ainda mais irônica do narrador, em que momento? Quando ele descreve a memória do cunhado. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, assim, até com uma certa como é que a gente fala? Não é urgência, não esqueci a frase aqui. A gente precisa fazer assim, com um certo cuidado e um certo, e um certo zelo aí, é a gente perceber o seguinte, né? O em qual desses momentos, em qual dessas frases aí, em que o Brás Cubas, ele está descrevendo o cunhado, tá? Então, vamos bora lá ver. Então, no A aqui, ó. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Quando ele acusa o cunhado de avarento, é uma descrição da moral desse cunhado? Sim, dizer que alguém é avarento é descrever, sim, esse alguém. Mas aqui, quando ele descreve o cunhado, chamando ele de avarento e dizendo que por isso ele se sente injustiçado pela divisão da herança paterna, é algo irônico? Não, isso não é ironia, é uma constatação, ok? Porque eu não sei se vocês sabem o significado de avarento, né? A pessoa que é pão dura, que, enfim, gosta muito de dinheiro, que não gasta, etc, né? A efeito de relações sociais. O que significa, assim, a efeito de relações sociais? Assim, nas aparências, né? Para inglês ver, para todo mundo, na frente de todo mundo, né? A naturalidade com que o Cotrim prendia e torturava os escravos. Primeiro é o seguinte: isso aqui é uma descrição da moral do cunhado? Sim. É a descrição de um aspecto moral dele, sim. O que está sendo descrito aqui? O fato, né, dele fazer o quê? Prender e torturar escravos. Só que é uma descrição indireta. Quando eu falo que alguém prende e tortura escravos, eu estou dizendo que essa pessoa ela é uma santa. Só que não, né? Então, veja bem. Será que aqui ele está sendo irônico? Não sei. Vamos ver as outras alternativas? Então vamos. Os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda de sua filha Sara. Então, olha só. Será que quando ele fala, né, como é que fala? Quando o cunhado fala lá, né, quando o Brás Cubas fala oh meu Deus, fala de como o cunhado, né, ele se portou quando a filha morreu, quando ele perdeu a filha, ele está sendo irônico, né? Sentimento pio, de piedade, tá, gente, né? Então, assim, sentimentos piedosos quando a filha morreu, isso aqui é ironia, tá? Primeira, não é ironia. Primeira coisa, aqui nessa frase aqui, a gente tem a descrição desse personagem? Tem a descrição. Fala também de forma indireta. Fala de como esse personagem, ele fala de como esse personagem, como a gente fala, gente? De como ele se portou diante da dor, né? Da conduta dele diante da dor. Isso é um aspecto moral, sim, porque tem pessoas que são frias, tem pessoas que são indiferentes, tem pessoas que são exageradas, tem pessoas que aumentam as situações. Então, quando fala sentimentos, opa, eu acho que eu troquei aqui, né? Vocês viram o que eu fiz, né? Eu misturei as frases, oh meu Deus. Quando fala dos sentimentos pios demonstrados pelos personagens quando ele perde a filha, né? Aqui está dizendo que o cunhado teve um sentimento de piedade, né? Quando ele perdeu a filha. Aqui tem ironia? Não. Isso aqui é algo, né? Muito sério. Quando a gente volta lá no texto, olha só. Quando ele fala aqui, ó, a prova de que Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se. Ai, gente, foi mal aqui. Encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu
quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu. Então, aqui ele não está sendo irônico, tá? Menosprezar Coutrinho por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades, isso aqui não é característica do... aqui não tem uma descrição da moral do cunhado, tá bom? Ele não está descrevendo o cunhado aqui, ele está falando é dele, certo? Então não pode ser. Insinuar que o cunhado era um homem vaidoso, egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Bom, aqui ele está descrevendo a moral dele? Sim, está falando que ele é vaidoso, egocêntrico. Mas ele está criticando, né? Existe uma ironia, aliás, aqui? Não, aqui não tem uma ironia, ele está sendo muito direto, não está sendo irônico. A ironia, para quem não lembra, para quem não sabe, é quando a gente fala de maneira indireta aquilo que a gente quer dizer. E a alternativa certa é a letra B, porque não quer marcar. É aqui a letra B, né? Por que é a letra B? Porque, olha só, quando ele fala que nas aparências era natural ele prender e torturar os escravos. Aqui a gente tem uma ironia bem discreta, bem sutil, mas a gente tem uma ironia. Porque, veja bem, como pode ser natural, né, judiar de alguém, e até ele fala lá que descia a escorrer sangue, etc, etc. Ok? Vamos para a próxima questão então, pessoal? Vamos lá, questão 4 do Enem. Como eu disse anteriormente, às vezes está rápido, mas o vídeo está ficando longo, nós já estamos aqui com 26 minutos, mas eu vou terminar as questões e aí vocês vão pausando para assistir, tá joia? Então vamos lá, questão 4, Enem de 2014. Vamos então, sempre pela pergunta, né? Então, ó, no fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa, então aqui nós temos no primeiro período aqui, na primeira frase, a gente tem uma informação para a gente, para contextualizar a gente. Está dizendo que nesse pedacinho aqui que eles trazem para a gente, aqui nesse fragmento aqui, olha só, ir ao teatro significa encontrar-se com a amante. Cadê? Vamos ver. Eu não estou achando que ir ao teatro aqui não, mas é porque, aqui ó, ir ao teatro. Então, o ir ao teatro aqui é o mesmo que encontrar-se com a amante. Está dizendo que aqui significa isso, ok? Aqui, ó. Mais tarde é que soube que o teatro era um eufemismo em ação. O narrador conta pra gente que ele descobriu, né, que ir ao teatro era um eufemismo. Aí a nossa pergunta é, o uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa, então, o que significa o uso do eufemismo? Nós precisamos encontrar aqui o que significa o uso desse eufemismo. Para quem não sabe, gente, para quem não lembra, aliás, eufemismo é quando a gente... eu não posso explicar. Se eu explicar, eu vou responder a pergunta, né? Esqueci. E olha que eu tinha até escrito na minha colinha aqui para não falar isso, mas esqueci. Bora lá. Então, o uso desse eufemismo, nós vamos tentar, para quem esqueceu o que é eufemismo, nós vamos tentar descobrir por dedução aqui, tá? Ir ao teatro é encontrar com a amante. Então, usou esse eufemismo ir ao teatro, né, para dar o quê? Para fazer o quê? Para exagerar em relação ao desejo dele de ir ao teatro? Não, de jeito nenhum. Eufemismo não é exagero. Não é isso. Aqui está falando de figuras de linguagem. Depois eu falo, a figura de linguagem, né, que trata de exagero, até vou aproveitar e fazer uma revisão bem rapidex aqui para vocês. A figura de linguagem que traz o exagero para a gente são as opa, faltou acento, as hipérbole. É hipérbole, ok? Hiper, de grande mesmo. Então, a hipérbole é que vem trazer de exagero, não é eufemismo. Vem personificar a prontidão em ir ao teatro. Personificar é uma figura de linguagem, né, que ela vai dar ações humanas a seres que não são humanos. Ela é chamada de personificação, ok? Então, não é o eufemismo.
Ela esclarece o valor denotativo de ir ao teatro? Não. Valor denotativo é igual ao sentido do dicionário. Mas aqui ir ao teatro não é no sentido do dicionário, de lá assistir uma peça, tal. E o teatro é encontrar com a amante. Então aqui, né, esse de encontrar com a amante é o contrário, é um sentido conotativo. Ele reforça o compromisso com o casamento? Nada a ver. Que compromisso que esse cara, se alguém marcar essa daqui pro nosso Deus, aí não, né? Como é que o cara encontrar com a amante e reforçar o compromisso com o casamento? Ué, sobrou esse aqui, né? Suavizar uma transgressão. Por quê? O eufemismo é suavizar, certo? Por isso, porque o nosso belo e bom eufemismo é o mesmo que. Opa! Ai, Jesus, quando a gente precisa, as coisas não funcionam, né? É o mesmo que suavizar, né? Ou é quando a gente troca uma, uma expressão desagradável por uma agradável, né? A gente faz essa troca, uma expressão desagradável por outra suave. Exemplo, fulano morreu. Não, ele foi morar com o Papai do Céu, partiu dessa para melhor, foi ter o sono dos justos, etc, etc, etc. Ok? Então, essa é a nossa explicação. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bem? Então, bora lá para a nossa questão número 5, que o nosso tempo urge. Opa! Então, questão número 5, Enem de 2014. Nós temos um texto aqui, que é esse texto aqui, de acordo com o que é trago para a gente aqui no enunciado, veja como é que esse negócio ajuda realmente a gente e procurar a resposta que a gente precisa. Aqui fala que nós temos uma crônica. Para quem não sabe, crônica é um texto que vem trazer uma reflexão. Pode ser num tom bem-humorado, num tom mais crítico, num tom mais irônico, não importa. Mas vem trazer para a gente a reflexão de um fato que acontece no nosso dia a dia, ok? Então, essa é a função da crônica. A crônica, ela traz aspectos do nosso dia a dia que para serem refletidos e etc, etc, tá? E ainda fala para a gente que o Machado de Assis ele contribuiu para o conhecimento, né, do contexto social do tempo em que ele vivia, os hábitos culturais da época. Então, quando fala que ele trouxe, né, conhecimento do contexto social e dos hábitos culturais aqui, então aqui nós temos hábitos culturais do contexto em que viveu Machado de Assis, ok? E a nossa pergunta mesmo é essa daqui, ó. Fragmento destacado comprova que o escritor avalia, né? Então, opa, aí pessoal, eu esqueci de marcar, né? Aí não vai mesmo, não vai mudar mesmo, né? Então, ó, que esse fragmento aqui destacado, quer dizer, este trechozinho aqui, tá? Ele comprova que o escritor avalia o quê? A crítica não faz, a crítica, desculpa, gente. A crônica não faz uma análise crítica. Se eu faço uma análise e avaliação são praticamente sinônimos para esse contexto aqui, tá bom? Então, vamos verificar aqui, né, na nossa leitura aqui, o que ele vai avaliar. Aqui não tem jeito, a gente tem que ler o texto. Não tem como, não é igual a questão anterior que a gente consegue fazer sem ler, tá? Então, vamos ver. O Jornal do Comércio, aí quando a gente for ler, uma outra dica, vou voltar aqui rapidamente. A gente já vai tentar verificar que situação que está sendo discutida e refletida ali, tá? O Jornal do Comércio, o Jornal do Comércio deu um brado essa semana contra as casas. Opa, peraí, deu um brado essa semana de quê? Contra as casas que vendem droga para curar. Vou marcar aqui então.
Olha o que o jornal fez. Ele falou, dá o brado, quer dizer, deu o grito, né? Deu grito, denunciou. Dar o grito é o mesmo que denunciar. Denunciou contra as casas que vendem drogas para curar a gente, acusando-as, ó, isso aqui é importante, de vender para outros fins menos humanos. Citou envenenamentos, e aí, ó, aqui são situações dessa denúncia, né? Citou os envenenamentos que tem havido na cidade, né? Mas esqueceu de dizer ou não acentuou bem que são promovidos por engano das pessoas que manipulam os remédios. Então, olha aqui, ó, pessoas que manipulam o remédio. Ok? Então aconteceu um BO e esse BO aconteceu porque as pessoas que manipulam o remédio, né, erraram, engano, erraram. Ok? Vamos continuar. Um pouco mais de cuidado, um pouco menos de distração ou de ignorância evitarão males futuros. E aqui ele ainda dá a solução para que esses erros não aconteçam mais. Mas todo ofício tem uma aprendizagem, e não há benefício humano que não puxe mais ou menos duras agonias. Cães, coelhos e outros animais são vítimas de estudos que eles não aproveitam e sim aos homens. Então ele está dizendo aqui, quando ele traz essa informação que vai falar dos animais, ele está dizendo o seguinte, ele está justificando essa fala anterior dele aqui, ó, que é a fala que ele diz que todo ofício traz uma aprendizagem e tem benefícios, né? E alguém, sempre um alguém vai, entre aspas, levar o prejuízo, né? Vai pagar a conta, tá? É basicamente isso. Cadê? Né, os animais não aproveitam, os animais cobaias de pesquisa, eles não aproveitam as pesquisas são para os homens, mas quem tá lá sendo cobaia são os bichinhos, né? Porque não serão alguns destes vítimas do que há se aproveitar aos contemporâneos vindouros, né? Há um argumento que desfaz, em parte, todos os ataques às boticas. Boticas de tipo farmácia, tá? O lugar que fazem os remédios e tal. É que o homem é em si mesmo um laboratório. Que fundamental jurídico haverá para impedir que eu manipule e venda as drogas perigosas? Se elas matarem o prejudicado, que exija de mim indenização para entender. Se não matarem nem curarem, é um acidente e um bom acidente, porque a vida fica. Bom, então a gente já teve uma ideia aqui do que está se falando, né? E aí, inclusive, ele vai fazendo as ponderações. Então, vamos ver aqui qual fragmento, né? Qual frase, desculpa, que vai mostrar para a gente, né, a avaliação que o escritor traz para a gente. Então, quando ele fala da, da manipulação inconsequente dos remédios pela população, é a avaliação que ele faz o texto? Ah, é sim, olha lá, você falou que é contra as casas que vendem remédio, tal, de pessoas que manipulam. Você tem certeza? Mas vamos ler as outras mesmo assim? Então vamos lá. Ele avalia o uso de animais em teses com remédios desconhecidos? Não, ele cita os animais, mas ele não. Os animais aqui não é o foco do texto, o foco da análise, o foco da reflexão, o foco da crítica, tá? O fato de que o fato das drogas manipuladas não terem eficácia garantida, é esse o foco do texto? Não. Quando ele fala, né, da manipulação das drogas, aí ele discorre dizendo que não tem aprendizagem sem erro, que o erro vai acontecer, que precisa aprimorar. Inclusive, ele ainda dá uma dica, né, de como deveria fazer se algum problema acontecesse. Ele avalia o hábito coletivo de experimentar drogas com objetivos terapêuticos? Nem fala isso aqui, não é verdade? Todos nós usamos droga com objetivo terapêutico, que seja um chá, seja um dipirona quando você está com dor de cabeça. Então, não é isso que está falando aqui no texto, ok? Ele avalia a ausência de normas jurídicas para regulamentar a venda nas boticas? Esse aqui a gente poderia até achar que sim, mas a gente ficaria entre a A e a E. Por que escolher a A e não a E?
porque ele fala muito mais da questão da manipulação. Ele apenas cita aqui, ó. Ele só cita, mais nada, né? Ele não aqui não é o foco, não é o objetivo do Machado de Assis, tá? Então, pessoal, desculpem aí, né? Esse ficou longo, ficou bem longo, mas para quem vai fazer Enem, é bacana a gente tentar seguir aí essas dicas, né? Tentam fazer assim, no início vai ser mais demorado o processo para vocês, mas depois a gente faz com mais automatismo, aí a coisa fica menos difícil, até ficar bem fácil, tá? Eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, faça um comentário aqui, né, no canal. E a gente se vê na próxima. Foi bom estar com vocês. Até a próxima.